Oi, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Nós vamos voltar a esse conteúdo realismo-naturalismo, visto que a última vez que nós debatemos sobre esse vídeo, sobre este conteúdo realismo-naturalismo, segundo estilo literário do século XIX, vocês não enviaram a atividade para mim e por isso eu vou reforçar, certo? Realismo, naturalismo, que é um movimento literário que vocês já conhecem, porque eu já mandei uma videoaula, não foi produzida por mim, mas agora é produzida por mim, né? Esse estilo literário vem logo depois do romantismo, né? Que foi um movimento que nós trabalhamos ainda em sala de aula. Nós não esgotamos o conteúdo porque não há como esgotar, né? Mas a gente trabalhou bem esse conteúdo, né? O romantismo no Brasil, romantismo em Portugal, né? O que é o romantismo, né? E só para recapitular, o romantismo foi um período de fantasia, né? Foi aquela fase em que os poetas pregavam a fantasia, a fuga da realidade, o sentimentalismo exagerado, a fantasia, ok? Já o realismo-naturalismo, como o próprio nome já sugere, é algo voltado para a realidade, ok? Então, isso é a primeira coisa que você deve colocar em mente, você como estudante, deve colocar em mente para as provas, tanto para as atividades, tanto interna quanto externa, é que o romantismo e o realismo são movimentos opostos, são movimentos que pregam ideologias diferentes. O romantismo, aquele momento de sentimentalismo, de idealização, de exagero, e o realismo volta-se para a realidade, ok? Como o próprio nome sugere. Vamos continuar para a gente compreender, a gente vai compreendendo no decorrer. Um quadro para que a gente possa comparar, né, a diferença entre o romantismo e o realismo, porque esse conteúdo que você vê de literatura a partir do romantismo, depois do realismo, que é o que nós vamos ver agora, o parnasianismo, vocês vão ver posteriormente, e o simbolismo, foram movimentos que surgiram lá no século XIX. E neste momento, né, em que surgiam também esses movimentos, e estava acontecendo em todo o mundo, né, há duas grandes revoluções, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, que a gente tanto discutiu em sala de aula, a gente tanto discutiu na sala de aula, né? E o realismo não deixou de ser diferente, porque aconteceu logo depois do romantismo, ok? Então, o romantismo, qual é a característica do romantismo? A subjetividade. O homem enxerga a realidade como ele quer enxergar, certo? Na verdade, ele vivia alienado, alheio à realidade. Nós estávamos vivendo, naquela época estava vivenciando a Revolução Francesa Industrial, que não era nada fácil, mas o poeta estava preocupado em exagerar nas suas emoções, nos seus desejos, no seu patriotismo, ok? Foi toda aquela questão que a gente discutiu, né? A imaginação, dava muita asas à imaginação. O sentimentalismo, mas não era um sentimentalismo assim equilibrado, não. Era um sentimentalismo fora do normal mesmo. Era um sentimentalismo exagerado. O poeta era individualista, o poeta idealizava a mulher, idealizava a pátria. Ok? Isso era um sentimentalismo exacerbado. Verdade individual, né? A construção dos poemas era sempre assim, né? Em primeira pessoa. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, né? Não gorjeiam como as de lá, né? Que é uma expressão de Canção do Exílio de Gonçalves Dias, um dos expoentes do romantismo aqui no Brasil. Era um período de fantasia e de desvaneio, e o homem era o centro do mundo e se voltava para o passado. Já o realismo prega uma outra realidade. Ele é objetivo, o poeta tende a ser mais objetivo.
do que subjetivo. Vejam que a subjetividade é como eu me coloco, é como eu sinto. Já a objetividade não, é o que eu vejo. Estão entendendo a diferença entre subjetivo e objetivo? A subjetividade é a minha opinião. E a objetividade é o que eu realmente estou vendo. É literal, é algo real. É voltado para a realidade. Apesar de que isso aqui é literatura. Literatura a gente já viu desde o ano passado, que é quando vocês iniciam propriamente dito a literatura. Literatura é ficção. Um dos conceitos de literatura é que é ficção, mas o seu objeto de estudo é a realidade. E o movimento que trabalha ou que se volta para a realidade é o realismo, que nós estamos vendo. O realismo volta-se para a realidade circundante, no que está no meu derredor. É inteligência, é razão, minha gente, e não emoção. É diferente do romantismo. O romantismo, ele era imaginário, ele imaginava, ele dava asas à sua imaginação, ele era sentimental demais. Não é que o poeta, que o escritor, que o adepto ao realismo, ele deixou de ser apaixonado, deixou de gostar. Mas ele está mais com os pés no chão do que no romantismo. É uma verdade universal, se preocupa com as questões universais, de interesse universal. Os fatos são observáveis e o homem é uma peça do mundo e volta-se para a crítica do presente. Quais são os problemas presentes naquela época? Quais eram os problemas? A abolição da escravatura, início da abolição da escravatura, era problemas de falso moralismo dentro da burguesia, do clero, e assim. Isso tudo era escancarado nas obras, eram vistas nas obras do realismo naturalismo. Continuando, o realismo naturalismo foi um movimento literário que surgiu lá na Europa, lá no século XIX. Estão vendo? Veio logo depois do romantismo. O seu marco inicial foi uma obra francesa, Madame de Bovary. A leitura, eu acredito que é exatamente assim. Se é francês, então desculpem a leitura. Eu não falo francês. De Gustave Faublet, né? Já o naturalismo teve início com esta obra, Thérèse Raquin, de Émile Zola. Então, essas obras que primeiro inicia lá na Europa, né? Na França. Madame de Bovary e Thérèse Raquin, acredito que é essa leitura, foram as obras que iniciaram o realismo, naturalismo lá na França. Depois se espalhou por toda a Europa, depois veio para Portugal e Portugal influenciou aqui o Brasil. As obras que iniciaram elas na França, Madame de Bovary está aqui, ok? Quem conseguir assistir, né? Assista, é interessante. E essa aqui, que é Thérèse Raquin. Eu acho que essa é a leitura, né? Mas tudo bem, o nosso foco não é francês, ok? Realismo e naturalismo em Portugal. Como eu disse, primeiro surgiu lá na França, com Madame de Bovary, né? A obra Madame de Bovary. E depois foi para Portugal. Em Portugal, o realismo e naturalismo é importante porque esse país adotou estes estilos rapidamente. Adotou o estilo realismo, naturalismo rapidamente. O romantismo chegou ao fim com uma questão chamada questão Coimbra, que era uma espécie de reunião, de evento, em que os adeptos ao romantismo se juntavam e os adeptos a outra mentalidade, que no caso é o realismo, também se juntavam. No caso, os poetas, né, os poetas convencidos com o realismo estavam propondo, na verdade, nessa questão Coimbra, uma nova literatura, uma nova forma de pensar, entendeu? E romantismo saiu e entrou o realismo. Então, quando ele chega em Portugal, ele influencia os autores brasileiros, ok? Além disso, os portugueses, há pelo menos um autor que você precisa conhecer, né, para as provas, não só para as provas, mas é importante você conhecer, essa de Queiroz, com a sua obra O Crime do Padre Amaro, uma obra muito boa. Eu sugiro que vocês, né, eu recomendo essa obra, né, que vocês
leiam ou assistam. Ela já tem filme, eu acho mais fácil você baixar o filme. O Primo Basílio, outra excelente obra. Os Maias também, olha, não deixem de assistir, pelo menos essas duas aqui, para vocês conhecerem o que é o realismo, naturalismo lá em Portugal, como era a visão do homem em Portugal. Aqui é uma denúncia dentro do clero que ele traz. Lembre-se que o realismo, naturalismo, ele volta-se para a realidade. Já é uma preparação para o que vocês vão ver lá no terceiro ano, que é o modernismo, que o modernismo vai pregar a ruptura, a quebra de regra e a valorização dos problemas ou o trabalho dos problemas, né? Trabalhar os problemas, trazer à tona os problemas que há no Brasil. Então, o realismo foi quase que uma preparação para se trazer para os textos, para as produções literárias, escritas, artísticas, plásticas, para a música, uma realidade. E não apenas uma literatura de passar o tempo, de fantasia, de emoção, de exagero, de idealização, mas uma poesia, uma poesia voltada para uma denúncia social, para uma reflexão social, para que eu pudesse refletir não só servir de entretenimento. Então, eu recomendo vocês lerem ou assistirem a obra O Crime do Padre Amaro, porque ele traz, o autor, Eça de Queiroz, traz uma denúncia aqui do clero, né, nesta obra. A mesma coisa acontece aqui, ó, com o Primo Basílio, nesta obra ele traz uma denúncia com relação à nobreza, né? Lembram que desde sempre, né, desde muitos anos, muitos séculos, quem fazia parte da pirâmide da sociedade, né? Quem era? Era clero, nobreza e povão. Clero, nobreza e povão. Clero e nobreza, né? Como vocês sabem, aquela coisa sublime, né? E o povão esquecido. Então, eles trazem esses problemas, que há também problema nessas classes, né? E ele trazia naquela época. Vejam que poetas corajosos, numa época de 1800 e alguma coisa, trazer à tona esses problemas numa produção, numa obra, ok? O realismo, naturalismo de Portugal e no Brasil. Aqui no Brasil, gente, quando chega o realismo, naturalismo aqui no Brasil, né, influenciado por Portugal, né, como sempre, tudo acontece lá, depois aqui vem para cá, tudo acontecia lá, né? Machado de Assis é a maior expressão aqui do realismo, naturalismo aqui no Brasil, certo? A maior expressão. Suas obras costumam ser apontadas como únicas dentro daquele movimento literário, principalmente porque carregam um tom pessimista, além do autor não romper totalmente com o romantismo. Então, Machado de Assis tinha um pé dentro do romantismo e outro no realismo, naturalismo. Mas a sua maior contribuição, eu acredito, que é as poesias, os romances, os romances machadianos, no realismo, tá certo? Era um poeta, foi um escritor, foi um poeta que realmente vestiu a camisa do realismo, naturalismo. Ou seja, é um autor complexo demais para ser rotulado apenas como realista. Ele tem um pé aqui e outro lá, né? De qualquer forma, suas principais obras aqui no realismo, né, e que inclusive iniciou o realismo aqui no Brasil, foi com a obra de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vale a pena também você assistir essa obra. Foi a primeira obra aqui do realismo brasileiro. Dom Casmurro é outra obra interessantíssima dele. Esaú e Jacó, Memorial de Ares e assim sucessivamente, tá certo? Houve outro expoente também, que é Aloysio de Azevedo. Aloysio de Azevedo, com a obra O Mulato, também introduziu, foi um dos introdutores aqui, um dos expoentes, outro grande expoente aqui no Brasil, tá certo? E vocês vão observar que toda obra naturalista, tudo aqui é realismo, ok? Realismo e naturalismo não são dois movimentos, é o mesmo movimento.
É um movimento que se volta para a realidade. É um movimento que não deixa de ser romântico, mas que é contrário àquele aquele sentimento exagerado do poeta romântico, do romantismo, certo? Não é que ele deixou de ser apaixonado, porque a paixão, o amor é atemporal, né? Em qualquer época as pessoas sentem necessidade de ser amado e de amar, né? Então, a obra que deu início ao romantismo lá em Portugal, como eu disse, olha, O Crime do Padre Amaro, com essa de Queiroz, e aqui no Brasil, Machado de Assis, com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Recomendo demais essas obras. Aqui está essa de Queiroz, aqui uma pequena biografia, vocês vão procurar saber mais sobre o escritor, porque não há possibilidade da gente colocar tudo aqui. Então, essa de Queiroz, escritor português, nasceu no dia 25 de 11 de 1845 e morreu em 1900, né? 1900, quando já estava chegando o modernismo no Brasil. Estava chegando o pré-modernismo, né? Que já não é o movimento, mas era um início, né? Machado de Assis, a maior expressão do romantismo, do realismo brasileiro, é exatamente esse poeta, essa sumidade, Machado de Assis. Nascido em 21 de 6 de 1839, morreu no dia 29 de 9 de 1908, ok? E outra expressão do naturalismo, vocês vão ver a diferença entre naturalismo e realismo, embora seja um movimento, mas eles têm um comportamento. O poeta realista, ele tem um comportamento diferente do poeta naturalista, mas isso não quer dizer que são movimentos diferentes. Os dois, realismo e naturalismo, é um único movimento, é um movimento de denúncia social, de preocupação com a realidade, que se volta para a realidade, ok? Então, Aloysio de Azevedo, considerado pioneiro do naturalismo no Brasil, o romancista Aloysio de Azevedo nasceu em São Luís do Maranhão em 14 de abril de 1857. Quando jovem, ele fazia caricaturas e poesias como colaborador para jornais e revistas no Rio de Janeiro. Seu primeiro romance publicado foi Uma Lágrima de Mulher, em 1880. No entanto, uma das suas obras mais famosas, e que eu também recomendo, inclusive coloquei na atividade, para que vocês leiam ou assistam, tá certo? É O Cortiço. Vale a pena você estudar, você ler ou você assistir essa obra. Realismo e naturalismo em Portugal surgiu em 1860, durante um embate intelectual denominado por Questão Coimbra, né? Ou também chamado de bom senso ou bom gosto, ok? Porque era um embate entre os poetas, os literários, né? Que os literatos, no caso, querendo terminar, acabar com as ideias do romantismo e entrar uma nova mentalidade, uma nova forma de produzir, de pensamento, ok? Nessa época, os jovens estudantes da cidade de Coimbra se inspiravam nos novos ideais do antirromantismo vindo da Europa e se reuniam para debater as questões sociais do momento. Então, aquela poesia de passatempo, aquela poesia voltada para o sentimentalismo exagerado, para a idealização, ela chega ao fim e entra agora um movimento que se preocupe com os problemas sociais. O realismo no Brasil teve início oficialmente em 1881. Em 1860 foi em Portugal e em 1881 foi aqui no Brasil, ok? Com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis.
diferença entre realismo e naturalismo? Observe esse quadro aqui comparativo. O realismo, naturalismo, é o mesmo movimento. Só que existem escritores, como no caso Machado de Assis, ele é mais realista. E a Luiz de Azevedo, ele é mais naturalista, ok? Então, o que é realista, ele seleciona os temas, tem aspirações estéticas, busca o belo. Reproduz a realidade exterior, bem como a interior, através da análise psicológica. Volta-se para a psicologia para o indivíduo. Retrata e critica as classes dominantes, a alta burguesia urbana. Já o naturalista, ele detém-se nos aspectos mais torpes e degradantes. Concentra-se nos aspectos exteriores, atos, gestos, ambientes. Prefere a biologia, a patologia, concentra-se mais no social. É aquela questão, o homem é produto do meio, da circunstância. O homem também tem o seu comportamento explicado por uma questão patológica. Então, isso é uma visão mais naturalista. Então, o que você pode entender já até aqui é que o poeta naturalista, o que tem mais essa linha, Luiz de Azevedo, por exemplo, ele é mais profundo nas análises sociais, tá certo? Ele é mais profundo, mas não deixa de ser realista. Nenhuma obra naturalista deixa de ser realista, nenhuma obra realista deixa de ser naturalista. É o mesmo movimento, só que um é mais profundo do que o outro, né? Espelha as camadas inferiores, o proletariado, os marginais, né? Os marginais que são os que estavam à margem da sociedade, né? Os com menos direitos sociais. Não é aquele marginal que a gente costuma associar hoje, não, né? Marginal, ele é usuário, não é nesse sentido. Realismo, naturalismo. Quais são as características do realismo, naturalismo? Ou do realismo, né? É uma linguagem mais direta, objetiva e descritiva, ritmo lento, com foco na construção da realidade social, ambientação, determinismo social, o ser humano é fruto do meio, personagens comuns e cotidianos, mas construídos com profundidade, né? Crítica à sociedade burguesa. Olha, essa característica aqui é tão interessante, porque no romantismo a gente via um personagem mais burguês, e aqui não, é mais do cotidiano. Já no naturalista, as características naturalistas é uma linguagem mais simples, impessoal, clara e detalhista. O foco nas características animais e sexuais dos seres humanos. Determinismo social e biológico. O ser humano também é fruto da evolução. Personagens construídos com ênfase nos aspectos psicológicos, patologias. Obras socialmente engajadas. Está vendo que ele é mais profundo? Está com a Luiz de Azevedo na obra O Cortiço. E para concluir, gente, eu deixei essa atividade aqui para vocês, né? Antes de falar da atividade, só para reforçar, então, enquanto o romantismo é um movimento que prega a fantasia, a idealização, o sentimentalismo exagerado, o realismo volta-se para a realidade social, ok? Então, como é que você pode diferenciar o romantismo do realismo? Romantismo é um movimento literário em que os seus poetas pregam a idealização, pregam o sentimentalismo exagerado, ok? Já o realismo volta-se para a realidade. Uma obra do romantismo que você pode ver é em Iracema, né? Iracema, Virgem dos Lábios de Mel. Se você lê a obra, você vai observar que ela não tinha nada de virgem, de lábios de mel. Mas como ela está inserida no movimento em que prega idealização, sentimentalismo, você vai entender por que ela é a Virgem dos Lábios de Mel. Realismo, naturalismo, uma das obras que você pode observar está no Primo Basílio, Memórias Póstumas de Brás Cubas, está no Crime do Padre Amaro, está no Mulato. Mulato é uma obra também de
a Luísa Azevedo, que vocês precisam também ler, uma obra muito boa que prega o racismo. Não quer dizer que ela prega o racismo, ela denuncia o racismo, tá certo? E vocês vão ver que essas temáticas já eram temáticas como racismo, como comportamentos distorcidos, e outras temáticas vistas hoje já eram uma preocupação do realismo naturalismo, ok? Então, para finalizar, está essa atividade, vocês vão fazer a leitura e resumir sobre a vida e a obra de Eça de Queiroz, de Machado de Assis e de Luísa Azevedo. E em seguida vão tirar foto e mandar para o novo Google Classroom, né? E a segunda questão, vocês vão ler, que eu acho mais difícil, né? Mas se conseguirem, ótimo, porque a leitura nunca é como o livro, né? Se não, vale assistir a obra O Cortiço, de Luísa Azevedo. Não conseguiu o Cortiço de Luísa Azevedo? Assista ao Mulato. Não conseguiu o Mulato? Assista ao Crime do Padre Amaro. Não conseguiu o Crime do Padre Amaro? Assista a Memórias Póstumas de Brás Cubas. Assista ao Primo Basílio. Mas não deixe de ver uma obra realista naturalista. Ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula.